Querido, eu vos saúdo na paz do Senhor a todos. Graças a Deus por essa oportunidade que nos concede o Senhor nessa noite de aprender acerca da sua palavra. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos. O tema do nosso estudo hoje é sobre o jejum, ok? Sobre jejum. Você tem jejuado? O jejum é uma prática correta da igreja, ou o jejum é simplesmente para os judeus? Eis aí a questão. Alguns ainda acreditam e defendem que o jejum é uma prática judaica e que hoje se aplica um exagero sobre eles, sobre a igreja cotidiana. Outros acreditam que o jejum ainda faz parte do cotidiano da igreja, que é necessário que a igreja entre em jejum. E outros promovem jejuns e aí convoca a igreja, convoca o país, convoca o mundo para jejuar. E aí? O que vocês acham? O que os irmãos acham? O jejum é uma prática correta ou simplesmente é um exagero ao aplicar-se o jejum ou ficar um período sem comer? O que é que vocês acham? Enquanto você responde o que é que você acha, é melhor a gente ir para a Bíblia, né? É na verdade. Vamos saber o que é que a Bíblia diz a respeito disso. Não podemos tirar nossa conclusão para os nossos próprios entendimentos, nem interesse. A Bíblia, ela se encarrega de revelar para nós se o jejum ainda é válido ou se é uma prática incorreta da igreja nos dias atuais. Vamos lá? Para nós dar o pontapé inicial, abramos a nossa Bíblia Sagrada, o livro de Mateus, capítulo de número 6. Livro de Mateus, capítulo de número 6. E se eu dizer para os irmãos que mais vale a oração do que o jejum, você acreditaria? Acho que não. Quem acha que mais vale a oração do que o jejum? Levante a mão, por favor. A oração vale mais, a irmã ali disse que a oração vale mais. Então a maioria da igreja acha que o jejum vale muito mais do que a oração, não é verdade? Os dois juntos, a irmã falou aí que os dois juntos. Tá vendo? Vocês estão bem nessa noite, ok? Vamos lá. O livro de Mateus, capítulo de número 6, e o verso de número 16, diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 17 diz: porém, tu quando jejuar, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejua, mas o teu Pai que está em oculto, em secreto, o teu Pai que vê oculto te recompensarás. Ok? Então aqui está uma ilustração onde o Senhor vai falar sobre o jejum, a forma de jejuar, ok? Vai falar sobre a forma de jejuar. Só dizer para os irmãos que o Senhor só jejuou uma vez só, vocês acreditam? Segundo os relatos bíblicos, eu não encontro outra passagem que me afirme que Jesus jejuou mais de que uma vez. Olha, os irmãos que disse que mais vale o jejum, já ficou bem preocupado, né? Se o próprio Jesus jejuou uma vez só, mas calma, nós estamos apenas começando agora. Observe, o Senhor só tem um relato na Bíblia, que o Senhor jejuou 40 dias e 40 noites. E daí para cá, ele viveu 3 anos na face dessa terra, corpo presente, e não se tem nem mais um relato acerca onde ele jejuou. Mas se eu abrir aqui a Bíblia,
você vai ver no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, e emenda com o livro de Atos, dizendo: é necessário que a igreja ore, é necessário que o irmão ore, é necessário que a irmã ore, é necessário que o pastor ore, é necessário que a diaconisa ore, é necessário que o porteiro ore, é necessário que a igreja ore. Então, cá para nós, o negócio é estreito do lado do jejum, mas calma, vamos chegar lá. Então, apenas um relato que Jesus jejuou, em primeira mão nós devemos entender que o jejum não é tão importante assim, porque se fosse mais importante, o Senhor não jejuaria mais, não tirar mais versículo narrando onde Jesus jejuou em tal localidade, em tal época, onde nós vamos ver versículos e versículos sobre versículos dizendo que Jesus se retirou para a oração mais cedo, Jesus estava no monte orando, e Jesus estava orando, Jesus subiu para o monte para orar. Então não traz um certo tipo de receio dizendo: e o jejum? Se o próprio Cristo, ele deveria dar o exemplo para nós jejuando, ele jejua só uma vez só, e o resto dos 3 anos que ele passou na terra, será que ele não jejuou mais? Vamos lá. O primeiro modelo que eu quero ensinar para os irmãos nessa noite, que existe 3 tipos de modelo, que esse é essencial para a igreja. Essencial. Seja esse modelo, a gente vai chegar diante do Senhor e vamos ter uma série de surpresas quando se diz igreja. O modelo da igreja se encontra em Mateus capítulo de número 6. É o mesmo modelo da nação de Israel. E esse modelo o Senhor não tirou, o Senhor deixou para que a igreja pegasse. Vamos lá, primeiro modelo. O primeiro modelo é no versículo 1, diz assim: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes visto por eles, aliás, não terás galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Esse é o primeiro modelo que o Senhor jamais vai tirar de mim e de você. Isso é um modelito que... O que é esmola? Esmola é aquilo que a gente ganha: dinheiro, money, larrão, dólar, euro, por aí vai. Você nunca deve comer sozinho. Sério, você nunca deve comer sozinho aquilo que você ganha. Para Deus, você é um hipócrita, fariseu e egoísta você comer aquilo sozinho, sem repartir com alguém, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, quem lá seja de direito. O direito da igreja é nós dar esmola. E quando eu digo esmola, no sentido literal, é feio nessa palavra esmola, né? Vamos mudar para ajuda. Ajudar alguém. Deus sempre vai ter o ser humano como um ajudador para a vida de alguém. E Deus sempre gosta de responder a oração e ouvir a oração daquele que dá ajuda. Vamos dar o nome de esmola, é muito feio esse nome esmola, né? É o sentido que Israel usava para poder ajudar ao próximo, chamava de esmola, mas é ajuda. Abra comigo, não tem nada a ver com ensinamento, mas é um modelo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos, capítulo de número 10. Vamos ver o que é que está escrito. Atos, capítulo de número 10. Eu vou ler para ganhar tempo, porque tem muita coisa para a gente resolver hoje. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. E este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigiu para ele e disse-lhe: Cornélio. Qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: o que é, Senhor?
e disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de... Esse camarada aqui, ele não comia tudo sozinho. Uma coisa ele fazia. O modelo de igreja, faltava só ele jejuar, mas o modelo da igreja já estava ali, dava esmola e orava. Mas depois que Pedro chegou na casa dele, começou a jejuar também. Então o modelo da igreja encaixou perfeitamente sobre ele. A igreja que não ajuda, e a igreja que não ora, e a igreja que não jejuma, ela está totalmente fora dos planos, dos projetos de Deus. Toda certeza. A igreja que não ajuda, a igreja que não ora, a igreja que não jejuma, está fora dos padrões totalmente de Deus. Ah, pastor, mas eu ralo pra caramba, vou pegar o meu suor e dar para os outros. Coma sozinho, sinta-se em paz. No dia que você morrer, você vai levar, né? Não reparte nada com ninguém, não ajuda ninguém, sabe? Parte sozinho, fica em paz. O juízo nos espera. Então, olha que exemplo clássico. O camarada orava e dava esmola, ajudava. Eu falei, vamos dar a palavra esmola para ajuda. Ajudava o seu próximo. E chegou diante de Deus o que ele fazia. Agora observe. Quando chegou diante de Deus o que ele fazia, Deus vai enviar o profeta dele na casa dele. Agora, o que será mais importante na minha e na tua vida? A nossa família inteira salva ou algo que a gente adquire e vive sozinho para nós? O orgulho, né? A avareza. Isso é pecado diante de Deus. Orgulho, avareza, é pecado diante do Senhor. É pecado também. Vamos estudar isso aqui um pouquinho mais na frente. A avareza era que os fariseus hipócritas tinham. Eles até falavam, mas não faziam. É como aquela pessoa que chega aqui à frente e diz: vamos evangelizar, a igreja não evangeliza, a igreja não tem amor, a igreja não faz isso. Você vê depois do camarada, simplesmente só foi falar aqui e não fez nada. Vamos ajudar, irmão, vamos ajudar a igreja, vamos dizimar, vamos ofertar. E ele não dizima, não oferta, não faz nada. Entendeu? Ele tem a audácia de pegar o microfone, que seja, vamos louvar para tirar dízimos e oferta, vamos louvar aqui para tirar uma bênção para o irmão, vamos para o campo. Ele simplesmente fala. Isso para Deus ele é um hipócrita e fariseu, só fala para os outros, para ele mesmo não. Entendeu? Ele até ensina, né? O pastor aqui, né? Ensinando o irmão, aí no dentro da igreja. Aí depois, quando a necessidade, não tenho condições, não posso, isso aí não é para mim, eu preciso de ajuda também. Ele é um hipócrita e fariseu, ensinou para os outros e quando foi a necessidade ele não fez. É normal, tem gente assim, claro que na igreja nós temos várias pessoas de exemplos. Esse dia meu eu fiquei observando, a irmã pegou o microfone e disse: nós temos que evangelizar, temos que fazer a obra. Eu nunca topei lá na rua dando um folheto para ninguém. É sério, eu nunca vi a irmã entrar pela porta da igreja e dizer: não, hoje eu trouxe essa pessoa aqui que eu passei na casa dela e trouxe. Não, mas quando pega aqui, é assim, aí você se empolga, né? Diz: nós temos que fazer isso, temos que fazer. Porque mandando ele, você fazer e a pessoa mesmo não faz. O que acontece? Quando o Senhor deu tanto exemplo, o Senhor primeiro, o Senhor fazia. Mas depois, você tem que fazer. Então, nós devemos fazer primeiro. Eu sempre costumo dizer para os obreiros: a primeira coisa a gente tem que fazer. Nós temos que fazer. Mas depois a gente mandar que alguém faça, pedir para que alguém faça. Ok. Esse não é o sentido do nosso ensinamento, só eu abrir um parênteses aqui e falar sobre a doação que Cornélio fez, chegou ao memorial de Deus. E Deus, por sua vez, envia Pedro na casa dele. Os irmãos sabem o que aconteceu. Houve salvação, batismo com o Espírito Santo, a casa toda foi salva, batizada nas águas, batismo com o Espírito Santo, recebeu a salvação. Que maravilha, ok? O Senhor fará a mesma coisa em nossas vidas. Tome posse em nome do Senhor Jesus. Através das suas doações,
e das suas orações, Deus vai chegar na nossa casa. Pode ter certeza disso. Nada que a gente faz para Deus é em vão. Vamos lá. O segundo modelo da igreja é, já falei para os irmãos, vamos lá para o livro de Mateus capítulo 6. O primeiro modelo é doar alguma coisa, e aí você fica à vontade para fazer suas doações. Não há um limite, uma regra que você pode fazer. Você pode doar um carro, uma casa, pode doar R$1, R$2, 50 centavos, isso aí fica no seu critério. Cada um, a fé vai de acordo com as suas necessidades. Pronto. Primeiro modelo é fazer as suas doações, esmola, como diz a Bíblia. Antes que a gente entre no tópico segundo, observe que tem um modelo como faz essas coisas ainda. Não é livre, não, é coisa secreta. Deus sempre gosta que essas coisas sejam em secreto, em segredos. Por que em segredo? Porque tem um galardão aqui em percurso. E esse galardão tanto pode ser dado pelo homem, também pode ser dado por Deus. Então você vai dizer assim: guardai-vos de fazer as vossas doações ao público, dizendo: eu dei isso aqui para a igreja, olha. Os irmãos que gostam, né? Aí dou uma cadeira, não, vem aqui à frente para o microfone, eu doei uma cadeira para a igreja, louvado seja Deus. Eu doei aqui um piso, eu doei aqui a ornamentação dessa igreja, eu doei aqui uma lâmpada, eu doei aqui um ventilador. Eu já vi isso, sim, também já claro que já viu alguém doar alguma coisa para a igreja e vir publicamente, no meio dos irmãos do culto, receber a oportunidade de: olha, eu doei isso aqui para a igreja, olha, irmão, foi eu que doei esse ventilador, estava sem ventilador aqui, eu doei. Eu doei uma caixa de som, eu doei uma bateria, estava aqui sem bateria, eu peguei e doei. Pronto, aos irmãos: parabéns, amém, vem a sua fé, já recebeu o seu galardão. Diante de Deus ela não tem mais nada. Tem aqueles irmãos também que faz questão que nem o pastor conta o testemunho e fale o seu nome, porque literalmente ela doou para Deus. Ela não doou para que se apareça a imagem dela, né? Tem gente que gosta de aparecer a sua imagem, não, tem que a minha imagem sair, eu vou fazer isso porque a imagem do irmão que vai sair. Não. E tem uma coisa que eu não gosto, a minha imagem tem que sair, eu que tenho que sair lá, olha, foi eu que fiz. Não, cedo ou mais tarde, quem faz alguma coisa, o próprio Deus se encarregará de fazer alguma coisa por ele, se ele quiser, se ele não quiser. Fica em oculto, em silêncio, ok? Então as pessoas gostam de fazer isso, para que os homens o vejam que ela deu aquilo para a igreja. E aí o aplauso: ei, irmã, parabéns, irmã, é assim mesmo, olha, irmão, é bênção de Deus. Às vezes não é bênção de Deus, ele quer só se aparecer. Então o Senhor diz que nós devemos guardar, fazer em secreto, em segredo, para que os homens nem saibam que a gente deu aquilo, ok? Pois bem, em segundo lugar, oração é o segundo modelo da igreja. Sem oração é como uma pessoa está vazia, ele não consegue se comunicar. Lembra daquela pessoa que não fala com outra pessoa? Ela chega num lugar, ela vai ficar o quê? Ali pacatinha, né? E não vai ter diálogo com ninguém, ela não consegue se falar com ninguém. Quando é chamada para uma entrevista de emprego e é interrogada, ela não sabe se expressar diante do que ela quer, qual o objetivo que ela quer alcançar na empresa, por que ela foi ali entregar o currículo. Ela não tem. A mesma coisa é a gente com Deus. Quando a gente não ora, a gente não tem aquele diálogo entre nós e Deus. A gente não expressa a necessidade do nosso coração para Deus, seja ela a necessidade que nós estamos vivendo, um período que Deus nos abençoou, nós estamos alegres, ou no momento da tristeza, da angústia, da necessidade, a gente não consegue entregar para Deus o que a gente está sentindo, e não tem condições da gente receber de Deus segundo as nossas orações. E mesmo essas orações, nós temos um período ainda em que é em lugar secreto. Não é visto com os homens para dizer que o pastor ora, o pastor é um homem de oração. Eita, o pastor chega na praça, levanta as mãos, ora, está gritando pelas ruas. Não é assim o modelo. Tem dois modelos de oração que eu já expliquei aqui no ensinamento passado.
ensinar esse aqui agora. Essa oração é em secreto. Por que em secreto? Porque a oração de público é quando você está no evangelismo, na praça, onde a Bíblia manda você clamar ao Senhor com alta voz, para que os moradores mesmo ouçam a oração e até seja alcançado pela oração. Mas essa oração aqui é oração em secreto, aonde eu costumo dizer que tem um lugar preparado e reservado para esse tipo de oração. O Senhor sempre aconselha que seja dentro do teu quarto, com a tua porta fechada ainda. Para que a tua porta fechada? Porque é um lugar de intimidade, é um lugar onde poucas pessoas entram, é um lugar onde o ambiente não tem aquele fluxo de passa aqui, entra ali, fecha aqui, não. É um lugar mais reservado e Deus gosta de um lugar bem reservado. Já ensinei isso para meus irmãos. E para encerrar, o terceiro modelo da oração da igreja é o texto que a gente leu, Mateus 16, ou 6,16, que diz assim: e quando jejuarem, não vos mostrei com tristeza os vossos rostos perante os homens. Nós temos que abençoar alguém, nós temos que orar e também temos que jejuar. Esses são os três modelos que não devem faltar da minha nem da tua vida, meus irmãos. Ok? Vamos lá? Mas hoje é sobre o jejum mesmo, sobre as doações, sobre a oração. Nós ensina, aprende depois, um de cada vez. Hoje vamos começar dos últimos. Jejum. Então aqui tem o modelo do jejum. Vamos lá? Escrever o modelo. Primeiro modelo é: quando jejuardes, não vos mostreis com tristeza, como os hipócritas, porque desfiguraram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. É verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então observe que nos três períodos tem um galardão e percurso. Tudo que você faz, Deus recompensa. Isso é como você tem um cartão de crédito, pagou a fatura, ele vai voltar. Não pagou, meu filho, ele não volta de jeito nenhum. Minha coisa é com Deus. Fez esse modelo aqui, não é também uma prática de toma lá e dá cá. Não funciona com Deus assim. Deus sonda muito a intenção dos nossos corações. Sabe disso? Deus tem gente, pessoas que vai fazer uma coisa, ela vai com mal vontade, faz abuso, porque o pastor disse que ela tem que fazer, ela tem que mostrar que está fazendo, e aí aquilo ali Deus não recebe também. A pessoa tem que fazer com o seu coração com boas intenções. Qual é a intenção que você está fazendo, o que você faz diante de Deus? Qual é a intenção? Então Deus trabalha muito com a intenção, porque eu não posso sondar a sua mente, nem o seu coração. Você também não pode sondar o meu. Então Deus se encarrega de sondar o meu coração, sondar o teu coração, as minhas ações, as tuas ações, e julgá-las. É por isso que o Senhor disse que não cabe a mim e nem a você julgar uns aos outros, ok? Porque você não sabe qual é a intenção daquela pessoa. Então não vai se equivocar, né? Entendeu? Você está pensando uma coisa, eu imagino outra, e aí eu vou estar errado me julgando. Então Deus trabalha muito com a intenção. Qual foi a intenção que eu fiz aquilo? Qual a intenção que eu não faço aquilo? Então Deus vai trabalhar em nós dessa forma, pelas intenções dos vossos corações. Então, você está fazendo uma coisa para parecer aos homens, Deus também vai julgá-las. Você está fazendo uma coisa oculto para que os homens não saibam o que você está fazendo diante secreto diante de Deus, também Deus vai julgar. Então, Deus trabalha nessa área de julgar o nosso entendimento, o nosso coração, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro modelo do jejum é não transparecer aos homens, ok? Não transparecer aos homens. Segundo modelo, limpar os nossos rostos
escovar os nossos dentes, lavar os nossos dentes, pentear os nossos cabelos e subir para fazer o seu jejum, para que os homens não percebam que eu estou fazendo aquilo. Porque se os homens o perceberem, se eu demonstrares para os homens que eu estou jejuando, para que intuito é? Para que eu diga nas redes sociais: estou jejuando hoje na sua vida. É ou não é verdade? Estou num grande jejum hoje em prol de Camamundo. Estou num grande jejum hoje em prol da igreja Restaurando Vida. Estou em grande jejum hoje em prol do meu pastor. Estou em grande jejum hoje em prol da minha vida, em prol das pessoas mortas. Então, o que acontece? Na verdade, o Senhor disse que você já recebeu o seu galardão, que os homens falam: ó, fulano de tal, está jejuando, que benção. Amém, irmão, Deus abençoe por você jejum. Olha por mim também aí, então, já recebeu o seu galardão. Quando você, acordou de manhã, limpou o seu rosto bonitinho, vestiu suas vestes, penteou os nossos cabelos, passou o creme, alisou um negócio aí e subiu para a casa do Pai. Eu falei para as irmãs esses dias que eu, quando vou fazer essa prática de jejum, eu gosto de entrar na casa do Pai. Por quê? O jejum é abster de qualquer vontade do meu corpo, ok? É abster de qualquer vontade. Se eu vou trabalhar e estou jejuando, estou fazendo o quê? Os meus negócios. Se eu vou resolver um negócio e estou jejuando, é os meus negócios. Então, o jejum que eles faziam naquela época, como é hoje, é abster de qualquer necessidade que compõe o nosso corpo, qualquer desejo, qualquer vontade. É abster. Sabe o que é abster? Vontade de beber água, eu não bebo. Vontade de comer, eu não como. Vontade de celular, eu não tenho. Isso. Então é abster. Abster completamente de qualquer desejo que o meu corpo o assim pede. Então o que acontece? Você vai aprender hoje uma coisa que muitas vezes você até jejuou até hoje de forma errada, mas você vai aprender de forma correta a forma do jejum. Vamos lá? Para que os irmãos entendam, vamos abrir a Bíblia do livro do profeta Isaías 58. Como é a forma que Deus quer o jejum? Profeta Isaías 58. Do profeta Isaías 50. Versículo de número 3. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuamos, achei o vosso próprio contentamento, requereis todo o vosso trabalho. O Senhor diz para eles: porque no dia que vocês jejuam, vocês adquirem todo o seu entendimento e os vossos trabalhos. Ou seja, você não está jejuando. Vocês vão jejuar, vão trabalhar, vão fazer as vossas coisas, então não é para mim. Vamos lá? Eis que para contendas e debate jejuas, e para dar-lhes punhaladas impiamente, não jejuma como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum em que eu escolheria? Que o homem um dia aflinja a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza?
clamaria tu isto, jejum, e dia aprazoáveis ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte, vamos lá, primeiro, ao jejum que Deus escolhe, que solte as vossas ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e despedace todo o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão, olha de novo, com o faminto, e recolha em casa os pobres, e desterrados, e vendo nu cubras, e não te esconda a tua carne. Então romperá a tua luz, e com a alva e a tua cura apressadamente brotarás, e tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor serás tua retaguarda. Então esse é o jejum que Deus quer. Observe, o Senhor vai dizer para eles que eles até clamam, até jejuam, mas eles reclamam depois que Deus não está nem aí, parece, Deus não está ouvindo, eles reclamam. Então o Senhor vai dizer: olha, quando você jejua para os vossos trabalhos, você jejua para contendas, jejua para a ira, para a peleja, um monte de coisa, não para mim. Eu quero que vocês façam o quê? Curve a vossa cabeça como junco se curva. Quem sabe o que é junco aqui? Tem certeza? Você nunca morou em roça onde tem represa? Isso. Você nunca morou em roça onde tem represa? Aquele pé de pau de negócio fininho que cresce, depois ele curva e dobra. O Senhor quer que a gente jejue desse jeito. Se curve perante a Ele, se dobre perante a Ele, entendeu? Como o junco, que ele cresce, depois se curva. Quando ele fica velho, maduro, ele sai novo, ele sai retinho. Depois que ele fica velho, maduro, ele se curva e de lá não volta mais. Então Deus quer que a gente faça exatamente isso para com Ele. Então, aqui o negócio do jejum é muito mais do que você imagina. O negócio é sério. Vamos lá? Pronto. Então esse é o modelo, o jejum que Deus quer que você se desloque mesmo as suas ligaduras. O que é ligadura, irmãos? E que haja uma aflição de alma. O que é aflição de alma? É tristeza mesmo. Tristeza. Aí você está jejuando, está alegre, sorrindo, batendo papo, não funciona. Está alegre, irmãos. Lembra quando o Senhor falou, dizendo assim, houve uma pergunta sobre ele, dizendo: Jesus, espera aí, os escribas e fariseus jejuam, o discípulo de João jejua, por que você não? O que é que o Senhor diz para eles? Igreja, lembrou não? Você vai dizer para eles assim: olha, como pode jejuar enquanto o esposo está com a noiva? A noiva vai ficar triste, não pode? Jesus está dizendo assim: eu sou o noivo, enquanto eles estão aqui não pode ficar triste, tem que ficar alegre, mas a hora vem em que eles vão jejuar. Foi ou não foi isso? Lembraram agora? Ok? Entendeu? Então é afligir a vossa alma o jejum, é se desligar das ligaduras aonde o nosso corpo sentirá a necessidade de almejar algo, comida, água e outras coisas mais, e você não vai poder alimentar ele naquela hora. Mas você agora eu estou diretamente para o Senhor, e você vai quebrantar a sua carne, mortificar a sua carne, e o seu espírito vai estar fortalecido na mesma instante. Vamos lá. Já falei sobre a prática, como uma forma de modelo. Agora eu falei sobre os 3 modelos da igreja. Vou falar sobre o dia que eles tiravam para Deus. O dia que tiraram para Deus. Vocês vão perceber também que no Velho Testamento o jejum não começa no Novo Testamento. Já é uma prática
antiga, aonde no Velho Testamento você vai ver vários tipos de passagens de jejuar um dia, jejuava 2 dias, 7 dias, 40 dias. Você vai ver que várias passagens que eles jejuavam esse período de tempo: 1 dia, 2 dias, 7 dias e 40 dias. Esse era o jejum que eles faziam no Velho Testamento. E Deus deu até uma ordem para eles tirar 1 dia para jejuar diante de Deus. Esse dia é anotado por Moisés no livro de Levítico. Levítico capítulo 16, verso 29. Lá a Bíblia, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico. (16, 29). Levítico 16, 29, está escrito assim, e isto vos será por estatuto perpétuo: no 7º mês, aos 10 do mês, afligirei a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Ou seja, eu falei para os irmãos, o jejum ele é total. É um jejum onde você pode doar uma parte do seu corpo, nas suas atividades, para outro tipo de serviço. O jejum é total. Sabe o que é total? É total. O seu corpo é total. Então não há espaço para outro tipo de atividade quando você está na prática do jejum. Ok? E, inclusive até surgiu uma pergunta esses dias. Eu também acho que você também só não tem coragem de perguntar, mas também quer saber sobre. Me fizeram uma pergunta bem estranha, mas só Jesus na cara, vai ter que responder. Alguém me perguntou: pastor, quando eu estou jejuando, eu posso ter relação com meu marido? Falei: Jesus dos pés. A pessoa está jejuando, está com essas vontades, desejo todo assim, só Jesus na cara. Então, o jejum, querido, é abster de todos os desejos carnais do nosso corpo, ok? Então não há espaço. Jejum é total, o seu corpo liberado só para a prática do jejum naquele período que você quiser, e depois que você sair, aí sim você pode fazer o que você quiser. Mas antes, na verdade, do jejum é abster de qualquer desejo que venha satisfazer o nosso corpo, ok? Então, se você tinha essa interrogação na mente, já foi esclarecido. Vamos lá. Versículo 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, o jejum também, ele serve para que o homem torne a sua natureza e entenda que ele precisa se quebrantar diante de Deus. Ele precisa se reconciliar com Deus. E Deus vai usar a prática do jejum para que você se quebrante diante dele. Você reconheça a fragilidade que é o seu corpo, a fragilidade que é o ser humano diante de Deus. Tão frágil que é você e necessita das coisas dessa terra. Observe, enquanto você está no jejum ali, você percebe que você tem uma necessidade grande das coisas que aqui existem. Mas também, por outro lado, você percebe que você também precisa de uma necessidade das coisas que o alto tem. Enquanto você abstém aqui das coisas naturais, você se enche das coisas espirituais. E essa força é tão grande, mas tão grande, que você percebe que Deus reserva um dia, o Senhor reserva um dia para que você possa estar fazendo essa prática total
não por a metade, nem um pouco, tudo, ok? Vai pegando aí. Outra prática do jejum que eles faziam, lembra que eu falei para os irmãos que Jesus até não toca nessa área onde a influência mais seja na parte do jejum, ele toca mais na parte da oração, ok? Você abrir os 4 primeiros livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, e emenda para o livro de Atos, você vai perceber que a busca é incessante pela oração. O Senhor enfatiza a orar, enfatiza a orar, enfatiza a buscar, enfatiza a orar, orar até sem cessar. Paulo até vai mais alonge e diz que nós temos que orar sem cessar. E quando eu olho para esse texto, orar sem cessar, eu imagino, meu Deus, tem que ficar 24 horas de joelho orando? Não é isso que vem na nossa mente logo? Mas não. Orar sem cessar, você é aquela oração que você está sempre em oração. Recebeu o alimento, o Senhor consagra esse alimento no Jesus, vai beber água, vai no lugar, Deus toma esse carro na tua mão, vai de bicicleta, você está sempre na prática da oração, sempre botando Deus em primeiro lugar. Essa é a oração sem cessar. A oração que você vai viver 24 horas agora orando. Oração sem cessar, vai estar tudo em oração. Vamos lá. Existia alguns períodos em que os homens entendiam que era necessário o jejum. Você também deve perceber que existe um período na sua vida que é necessário jejuar. E vou trazer aqui alguns períodos em que eles era necessário o jejum. Vamos lá? Primeiro exemplo que nós temos na Bíblia é a calamidade pública. Quando havia uma calamidade, eles se reuniam para jejuarem. Você viu diversas vezes aí alguém chamar o Brasil para orar, chamar a igreja, vamos promover oração aqui, porque alguém percebeu que a calamidade pública estava se deteriorando, havia algum sistema que estava tentando implantar alguma coisa, e aí os homens de Deus perceberam, as mulheres de Deus perceberam e mandaram, vamos orar, ok? Segundo Crônicas, capítulo de número 20. Vamos lá, descobrir aqui como foi que Josafá, rei de Judá, descobre que é necessário reunir os irmãos para jejuar. Vamos lá? Segundo as Crônicas, capítulo de número 20. Segundo as Crônicas, capítulo de número 20. Olha o que aconteceu. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns dos que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azor, Tomar, que é de Egedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em toda a Judá. Olha, o Josafá percebeu, dizendo: tem calamidade pública aqui. Nós vamos ser invadidos, nosso território, vamos ser tomados, então é necessário que a gente apregoe o jejum em toda a Judá. Quero que todos estejam reunidos em jejum. E aí, meus irmãos, eles se reuniram em jejum, crianças, jumento, noivo, tudo. O que aconteceu? Deus deu a vitória. Então, quando haver uma calamidade, então, vamos lá. Não bote nada na sua mente por enquanto. Há uma necessidade de fazer o jejum. Há uma necessidade de fazer o jejum. Aqui a calamidade pública assolava, Josafá disse: não, é necessário que a gente apregoe um grande jejum para que abster da
das suas mulheres, seus trabalhos, dos seus afazeres, e somente voltaram para Deus. E aí os irmãos sabem o que aconteceu, né? Deus deu vitória no final. Outra necessidade que há, que a Bíblia refere para nós, é na escolha da liderança da igreja. Atos, capítulo de número 13. Quando você acha, eu tomo uma água. Atos, capítulo de número 13. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo de número 13. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me a Bernabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e o povo sobre eles as mãos e o despediram. Olha a necessidade que houve aqui, de eles separarem alguém para o serviço ministerial. E a Bíblia diz que eles orando e jejuando, o Espírito do Senhor se manifesta e diz: aparta a Bernabé e a Paulo para a obra de missões. Eu retrato aqui algo que às vezes nós estamos nesse processo de nomes e escolhas de alguns, e às vezes o Senhor faz essas coisas ainda hoje, meus irmãos. O Senhor ainda designa pessoas para tal funções na igreja. E eu costumo dizer que o sucesso, as pessoas entenderão que foi Deus, e o fracasso, as pessoas entenderão que foi o homem que quis colocar. Mas o Espírito do Senhor ainda revela acerca de quem nos separar para as obras ministeriais interna e externa da igreja. Então, essa é a prática. O Senhor mesmo fez isso. O Senhor vai subir para um monte e Ele só revela o nome das pessoas depois que Ele ora e vira madrugada em oração, e Ele extrai a lista dos 12. E quando chega no outro dia, Ele sai, cada um onde estava, eles olham: me revelou você, Mateus, me revelou você, Pedro, me revelou você, João, me revelou você, Matias, me revelou, e vai dando a sequência, né? Até improntar os 12 que ele queria. Então, ele não perguntou: quem vem? Vem você, não. Observe que a chamada dele é sobrenatural. Não precisa estar conversando: ah, você quer? Ah, você pode? Não, diz: ó, segue-me, o camarada segue. Só você, eu vi você debaixo do pé lá, eu vi você, vem, pronto. É cinematográfica. É coisa de filme. A chamada dele não tem. O carro é tão impactado que a pessoa não tem dizendo: não quero não. Então a mesma coisa, quando Deus assim o revela, que a pessoa vai, a pessoa certa, dizendo: olha, irmão, assim diz o Senhor, Deus me tocou no coração, e os irmãos estão prontos. Ok? Bota aqui, irmão, bota aqui pela necessidade que houve um ministério aqui interno que está sempre, alguma pessoa vai empurrando alguém, e se alguém chega: ah, pastor, eu não quero mais não. Ah, irmão, não aguento não. Oh, meu Deus do céu, está tão pesado. Ah, eu não suporto mais. Ó, pastor, toma aqui. Você vai ver que as pessoas estão empenhadas, tão de Deus, que ela diz: ó, eu só saio daqui quando o pastor mesmo me tirar, me botar em outro lugar, mas de minha vontade mesmo. Ok? Mas vocês vão ver os outros dizendo: não, assim que o pastor quiser, me tira logo, me bota, eu não suporto mais, não quero mais. E você vai perceber que para alguns foi tão Deus que assim o revelaram, que elas vão dizer: eu só saio daqui quando o pastor achar mais que não é de acordo eu ficar, e me montar para outro setor, me tirar para outra pessoa. Pronto, para mim está tudo legal, mas enquanto isso eu vou continuar aqui, porque eu sinto a necessidade de fazer mais para Deus, entendeu? Você vai ver a pessoa falar isso.
Eu sinto necessidade de fazer mais para Deus, o que eu estou fazendo é pouco, eu vou fazer mais, vou me esforçar. Mas quando é empurrado e colocado, a pessoa tem essa necessidade. Ah, pastor, não estou suportando mais. Ah, pastor, não estou aguentando mais. Ah, está difícil trabalhar nesse departamento. Eu não estou suportando mais, eu não tenho mais coragem, não tenho mais força, não tenho mais horas. Por aí vai. Mas quando é de Deus, as suas guerras internas é com Deus, e era lá no campo, ou lá nos montes, no quarto. Mas quando chega aqui à frente, não há motivo para isso. Já está tão forte que faz ali a obra de Deus e se alegra e Deus trabalha e vai embora. Então, há uma necessidade da igreja jejuar para escolhas das suas lideranças internas ou externas. Ok? Eu vou correr. Também há uma necessidade de oração quando há uma perseguição. Oração não, estou falando de jejum, né? Tanto oração, que acaba falando oração. Jejum quando há uma perseguição. Abra comigo o livro de Esther, capítulo de número 4, verso de número 3. Livro de Esther, capítulo 4, verso 3. Livro de Esther, capítulo 4, verso 3. Livro de Esther, capítulo 4, verso 3. Quem achou, por favor? Pode ler. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegasse, havia de Deus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em sacos e em cisma. Ok. Aonde a palavra chegava, eles promoveram, porque houve uma grande perseguição para a morte dos. Então eles promoveu um grande jejum. E esse jejum, os irmãos já sabem o desfecho da história que houve. Ok? Então, quando há uma perseguição, há uma necessidade de comoção de um grande jejum. E Deus assim. Eu também tenho aqui em minhas mãos, quando há uma batalha espiritual, a Bíblia diz que ela só é arrancada com jejum. Vamos lá? Livro de Mateus, capítulo 17, verso 21. Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. Para você entender. Vou ler para ganhar tempo, porque eu vou orar. E Jesus lhe disse: por causa das vossas pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impedido. Mas estas castas de demônio não se expulsam senão pela oração e pelo. Então houve uma necessidade aqui que só oração não resolve. Ok? Só oração não resolve. Essa batalha aqui é espiritual. O Senhor diz: só o jejum, só oração não resolve. Tem que ser acompanhado a oração e o jejum. Aquilo que vocês vão falar no início. Oração e jejum, ela acompanha. Eu dei o modelo aqui da igreja que tem necessário os dois andarem de mão dada. E mais, todo o jejum, para que você não entenda, é acompanhado de oração. É casado, o jejum e oração ele é casado, porque você aquebranta o seu corpo físico, e aí você tem a oportunidade de buscar o Senhor em oração com o corpo mortificado. Então o Senhor disse: a necessidade, essa é a batalha espiritual aqui, é guerras entre os demônios e o humano, e o Senhor vai dar um modelo dizendo: vocês não expulsaram os demônios, porque vocês só apenas oram, vocês ainda não jejuaram, e essas castas de demônio
ela só pode sair com jejum e oração. Pode ser da minha vida, pode ser da tua vida. Você não jejuar, não orar, as castas de demônios, ela nunca vai ser repreendida. Só a não ser que chegue alguém que jejue e ore por nós. Mas há algo oculto, eu e você, que só eu e você sabe que é necessário que a gente ore e jejue nesse propósito. Para a gente jejuar nesse propósito, pode ter certeza que essas caixas de demônio ela vai pegar e bater e retirar. O último modelo é sobre o medo. Quando há um grande medo, é necessário que a gente jejue. O que é medo? Medo de todos os sentidos. Vamos lá? Esdras, capítulo de número 8, verso de número 22. Aqui os homens estavam com medo. Porém, antes deles pedirem guardas para levarem eles abriram a boca e falaram para o rei: rapaz, a mão do nosso Deus é sobre nós. Deus nos livra, abate o ímpio. E aí eles se empolgaram, né? E falaram. Na hora da sua despedida, eles disseram: ih, rapaz, tem obstáculo no meio do caminho. Esdras, capítulo número 8, verso 22. Você acha que é mais uma? Viajou, por favor. Esdras, capítulo de número 8, verso 22. Acharam? Naquele dia eu separei a terra de Gozém, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja exames de moças, para que... Esdras, capítulo de número 8, verso 22. Porque me envergonhei do Jerusalém, exército de cavaleiros, para nos defender do inimigo do caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Ok, prossiga mais um pouco, por favor. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, que moveu-se pelas nossas orações. Ok. Então observe, ele chega e se empolga, né? Dizendo: rapaz, a mão do nosso Deus é sobre nós, e pá. Aí quando de repente o rei despede, agora você tem que ir embora. Ele disse: ih, rapaz, e agora? Fazemos o quê? Conversaram entre eles. Se nós ia ao rei pedir guarda para levar nós, ele vai perguntar: você não disse que o nosso Deus de vocês é poderoso, que a mão está sobre vocês? Ele sente vergonha. Aí ele, antes do medo, o que é que ele faz? Vai jejuar. Enquanto eles jejuam, diz que Deus moveu o lugar onde eles estavam, dizendo: ó, pode ir em paz que eu estou com vocês. Você me defendeu aqui, eu vou defender vocês da estrada, ok? Deus disse: já que você me defendeu aqui diante do rei ímpio, vai tranquilo que eu defendo vocês dentro da estrada, vai em paz. E eles jejuaram, irmãos, e voltaram para casa assossegados. Então, diante do medo, é necessário que a gente jejue a nosso Deus. Qualquer medo, tem medo de escuro, tem medo de não sei o que, medo de altura, medo de descer, medo de subir, medo de andar, é necessário, porque sem tirar a nós vergonha de dizer que a gente teme ao Senhor e é crente, ok? Vamos lá. Agora tem o jejum, é uma prática de sofrimento, ou seja, afligimento à nossa alma, ok? Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso 5. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 6, verso 5.
Não, vamos ler do versículo 4 para nós entendermos. Vou ler para ganhar tempo, já estou encerrando. De um texto assim: antes, como ministro de Deus, tornando nós recomendáveis em todo, na muita paciência, nas aflições, na necessidade e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos túmulos, nos trabalhos e açoite, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, na vigília e nos jejum. Então é forma de estar afligido mesmo. Nos açoites, nos trabalhos, nas batalhas, nos túmulos, nas prisões e nos jejuns. E agora, para encerrar, abramos a vossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo número 9, verso 14. Está escrito: então, chegando ao pé dele, os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus, e muitas vezes os teus discípulos não jejuam? Lembra? Os discípulos. E chegaram, né? Tipo assim, nós jejuamos, o discípulo de João jejua. E diga, por que os seus discípulos não jejuam? Jesus vai responder para eles o motivo. Versículo 13 diz assim, ou 15: e disse-lhe Jesus: pode porventura andar triste os filhos das bordas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que ele será tirado o esposo, então jejuarão. Ok? Então Jesus mesmo, ele vai dar uma lição de moral, dizendo: quando eles estão aqui comigo, não há necessidade, eu estou presente, eu estou de corpo presente. Mas dias virão em que o esposo será tirado, então, o que vão fazer? Vão jejuar pela necessidade que o esposo não está. Eu não quero ninguém triste andando perto de mim. Eu estou presente, estou aqui com ele, corpo presente. Então, enquanto a gente está jejuando, a necessidade é tão grande do nosso corpo que há uma tristeza no nosso ser. Por isso que o Senhor manda que a gente lave o rosto, unja o cabelo, ou passe algum creme aí para que não mostre para os homens que você está naquela prática de jejum. Para encerrar, como eu havia prometido, Salmo de número 35, verso 13. Salmo número 35, verso 13. Está escrito, vou ler para ganhar tempo: mas quanto a mim, quando estava enfermos, e o meu vestido era o saco, humilhava, e a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu ser. Em alguma outra tradução está escrito exatamente assim: quando eu estava angustiado ou amargurado, eu jejuava, ou seja, a minha alma jejuava. O jejum, queridos, é uma prática onde, já falei, o abster de algo que é ganho para o nosso corpo, mas a tristeza não tem condições de não vir sobre nós. Mas não é tristeza de tristeza mesmo, é a tristeza de necessidade de algo dessa terra
Porque nós somos da terra, nós somos pó, cinza. Então, quando a gente abstém dessas coisas, há uma tristeza em nós. E essa tristeza é tão boa que é difícil a igreja ter essa prática diariamente, ou mensalmente, ou semanalmente, ou anualmente. É difícil, né? Abster dos alimentos, abster do celular, abster da coisa que você gosta, satisfaz nosso corpo, abster da água. É difícil, né? Alguns até fazem jejum, bebendo água do coco, outros comendo pão, né? Por aí vai. Eu não vejo na Bíblia demonstração, biblicamente falando, que eu posso fazer essa prática de jejum. É chama jejum, querido. Jejum é abster de algo mesmo que venha favorecer o nosso corpo, né? A outra fala o jejum de Daniel. Qual foi o jejum de Daniel? Claro, jejum 21 dias. Não foi comendo legume, não. O povo diz: olha, Daniel, faz o jejum de Daniel, comendo só água, só coisa leve. Comendo só coisa leve. Daniel ficou 7. Quantos meses? Daniel ficou sem comer a comida do rei? Quem lembra? Só legume. Então, quem está comendo só legume não está jejuando, meu filho. Está comendo só legume, absteve do manjar do rei. Não foi uma prática que ele jejuou. Não. Entendeu? Então, são coisas que a gente deve. O jejum de Daniel foi 21 dias sem comer e sem beber nada. Orando, jejuando a Deus, pedindo a Deus a revelação do que era aquilo. E Deus enviou. Então, observe que a prática do jejum, porque o tempo não nos espera mais. Não sei nem que hora é essa. 20 para 9? Pronto. Então vou resumir aqui para os irmãos, os minutos que eu tenho, e vamos defender alguns aspectos quando os irmãos jejuarem. Primeiramente, o jejum tem as suas recompensas. Que recompensa o jejum tem, meu pastor? Primeira coisa, o jejum tem as suas recompensas. Se você ler todo o período em que eu falei do jejum, do medo, do calamidade, eu falei sobre separação dos homens que iam trabalhar na obra, falei também sobre a perseguição. Você percebeu que houve as suas recompensas depois desse ato, não houve? Não. A mesma coisa é o jejum que a gente faz em secreto para Deus, há uma recompensa. Que recompensa é essa, meu pastor? Recompensa não é aquela que onde você fez o jejum, entregou para Deus, Deus já está lá, alguma coisa para lhe entregar. Não. O jejum é uma prática onde vai ser quebrantado o nosso eu, orgulho, a avareza, a prepotência. Nós vamos entender que nesse período em que nós estamos jejuando secretamente, você está o quê? Se desfazendo do orgulho, da avareza, da prepotência, e você vai imaginar que você não é nada, precisa de muitas coisas para estar sobrevivendo de pé. Precisa de água, precisa de feijão, de arroz, de macarrão, do marido, da esposa, entendeu? Você perceber que você não é nada. Então esse jejum que Deus vai te recompensar, trazendo para você a sua sã consciência de quem é o ser humano. Necessita de tantas coisas da terra, matéria terrena, e às vezes são nariz em pé, prepotente, arrogante, avarento, e você vai perceber que você não é nada, eu não sou nada, que precisa de coisa tão fútil para permanecer de pé. Nesse período em que você está jejuando, você vai perceber também que as suas forças físicas estão se esvaindo. Você não tem força física, você é tirado. Então, o que você vai perceber que o que mantém você de pé são as coisas daqui que perecem por tão facilmente. Coloca um pedaço de carne no mato e verás no outro dia como ele está. Coloca o feijão no mato e verás no outro dia como ele está.
você vai perceber que você precisa disso tudo para se locomover, permanecer em pé, com força. Coisas tão fúteis que perecem tão rápido. Você vai perceber que o nosso corpo é a mesma coisa. Então é nesse quebrantamento de jejum que você percebe as suas necessidades físicas, que não é essas coisas todas como a gente imagina, quando veste uma roupinha melhor, quando calça um sapatinho melhor, quer pisar nos outros, quando alcança alguma coisa melhor, né? Quer ser melhor do que alguém, já não fala mais como você falava com alguém antes, já muda o seu comportamento, já percebe que você não senta mais no meio de tal pessoas que não tem o que você tem, e por aí vai. Você percebe que no jejum você é tão frágil, mas tão frágil, necessitado da misericórdia de Deus, que você percebe que no período de tempo, enquanto você vai jejuando, o próprio Deus mortifica a tua carne, e você lembra também que dentro de você aparece uma força sobrenatural, a ponto de você não ter medo, a ponto de você não temer as guerras, as batalhas espirituais, dizer para os demônios: volte para os seus lugares, e eles lhe obedecerão e voltarão para os seus lugares. Quem é que faz isso? É a sua capacidade humana, não é? É o que Deus coloca dentro de você quando há uma necessidade do jejum. É no jejum que você percebe que os céus têm mais uma intimidade, como é Ele. Sente que a santidade vai brotar dentro de você. Você absteve de tudo isso que a terra pertence. Você ficou reservado só um momento para com Deus. Você percebe que naquele período que você ficou com Deus, a experiência é única e exclusiva. E você vai perceber que no período da sua espiritualidade vai haver um reboliço tão grande na sua vida que ninguém vai conseguir te parar mais. É por isso que o Senhor disse: quando eu saí de perto deles, eu não senti a necessidade de jejuar, porque sem o jejum, as batalhas, os medos, o desafio, a comunidade, a população, eles não conseguirão combatê-los. Queridos, eu tenho um conselho da parte de Deus para vossas vidas. Você que não jejua, eu tenho um recado de Deus para você, e um encorajamento para vossas vidas: procure a jejuar. E aqueles que continuam nessa prática de jejum, eu também tenho uma mensagem de Deus de encorajamento para você: não pare de jejuar. Aqueles que jejuam, eu também tenho uma observação para fazer: nunca pense, por causa que você jejua, você é mais espiritual do que aqueles que não jejuam. Lembre-se que o jejum não faz a diferença entre maior espiritual nem menor espiritual. O jejum é uma prática onde a necessidade, você mesmo deve sentir que há uma necessidade de encarar o jejum como algo físico, como algo comum, como algo reservado entre você e Deus. Então não há necessidade de dizer que eu jejum sou melhor do que o irmão que não faz essa prática. Isso é secreto. E aqueles que ainda não jejuam, não se sinta menosprezado por aqueles que jejuam, porque você terá uma oportunidade de, a partir de hoje, colocar o jejum em prática. Eu não sei qual é o motivo, você deve ter o motivo de colocar o jejum. Se você está jejuando por uma guerra espiritual, você não conseguiu ainda vencer, essa é a oportunidade. Você está jejuando por uma guerra de calamidade que você não suporta nos sistemas, essa é uma oportunidade. Se você jejua porque você sente medo de algo lhe aconteça, essa é a oportunidade. Você tem uma coisa que a igreja não pode parar, é de jejuar. Amém, igreja? Então que os irmãos aprendam com esta palavra nesse dia de hoje, que se tem uma coisa que você não pode fazer, é parar de jejuar.